Olá, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Voltei da minha mini férias, estou recomeçando e para começar bem estou aqui com a Daniela Tineu, terapeuta energética e espiritual. Nós vamos falar sobre corpos magnéticos e principalmente os bloqueios que travam a vida de cada um de nós. Acho que cada um tem uma necessidade ou um problema, alguma coisa que você queira resolver na sua vida, né? Então nós vamos tratar desse assunto hoje, que acho que é importante para todo mundo. Fique aí, eu só vou dar um recadinho do terapeuta ortomolecular Alberto Santini Filho, que convida você, amigo telespectador, a conhecer a mais moderna técnica de terapia ortomolecular com reposições via derme, trazendo enormes benefícios na sua vida física, emocional, espiritual, enfim. Ele tem estudo em vários países, Brasil, China, França, Bélgica e ele está aqui em Santos também, além de ter a clínica em São Paulo, tem a clínica de Santos e para quem assiste Fronteiras da Ciência, a terapia dele é o mesmo preço de antes da Covid, antes daquela parada que nós tivemos, o planeta parou, né? O mesmo preço de antes, 2019, em até 10 vezes no cartão. Acesse, agende a sua avaliação através do telefone 3232-1909, acesse o site santineortomolecular.com.br e a Clínica de Santos é na rua Júlio Conceição, 209. Daniela, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Fronteiras, você sempre traz coisas importantes para a gente. Eu lembro do último programa, foi muito bacana. Foi muito interessante, aprendi muito com você, tenho certeza que o telespectador também. E você está aqui de volta para falar sobre corpos magnéticos. O que é isso? Então, uma boa noite, né? Obrigada por essa oportunidade. Corpos magnéticos nada mais é que aquilo que você atrai para o seu campo magnético, né? Nós somos frequência, energia e vibração, nós temos um campo eletromagnético, então situações que a gente acaba atraindo para a nossa vida com dores, emoções, bloqueios, traumas, mas que estão ligados a esse magnetismo que a gente acaba puxando ou pela nossa frequência, ou pela nossa energia, ou pela nossa vibração. E essa frequência é do pensamento? O que cria essa frequência na gente? Então, essa frequência, ela tanto é do pensamento quanto das emoções, né? Principalmente das emoções, porque a gente também não está acostumado a lidar com as nossas emoções, a gente não foi ensinado a isso, né? E as emoções, elas dão gatilhos em memórias que a gente tanto tem dessa vida, de traumas e bloqueios, como também a gente traz memórias de outras vidas também, que acabam ativando essas nossas personalidades de outra vida e que influenciam na nossa vida hoje. Como um processo kármico. Como um processo kármico, né? O karma nada mais é que a lei da atração, né? Uma lei de ação e reação. Então, para a gente também desmistificar essa ideia de karma, de que é um sofrimento, de que eu tenho que sofrer, né? Que ele é meu karma. Então, assim, nada mais é que eu tive uma ação e tenho uma outra reação. Mas quando eu tenho esse processo de aprendizado, eu posso passar pelaquela situação, pelaquela diversidade, de uma maneira mais fácil, mais leve, né? Sem trazer todo aquele sofrimento que às vezes a gente fica uma vida inteira sem sair ou repetindo situações e a gente não consegue ver nenhuma saída porque a gente acredita que o karma, eu preciso sofrer e passar por este karma, né? Sim, não é bem assim, né? O karma ele tem, mas você pode superá-lo. Você pode superá-lo porque sempre o karma ele vai estar ligado a um aprendizado. Então é que nem na escola, se você aprende, você passa por uma próxima etapa, por uma próxima maneira. Enquanto você não aprende, você fica repetindo aquela lição até que você tenha o aprendizado. Fica escorregando na vida, né? Fica escorregando porque você precisa do aprendizado, né? E muitas vezes você também se colocou nessa posição de aprender essas lições e superar essas emoções. A gente tem tanto o karma pessoal, como o karma grupal, como o karma familiar. Então, tudo isso vai influenciar no nosso dia a dia, nos resultados, nas nossas questões amorosas, de relacionamento, financeira, profissionais, né? Porque aí os bloqueios normalmente são desse tipo, né? Do tipo a pessoa, olha, eu tenho dificuldade de me relacionar, ou com o pai, ou com a mãe, ou com o filho, ou com o irmão, ou no trabalho, ou a pessoa extremamente tímida também é um problema, a timidez, né? Ou a pessoa que tem dificuldade, às vezes, de passar por situações de prova, né? Na escola, eu fico muito nervoso. Eu sou professor universitário, muitas vezes o aluno fala para mim, professor, desculpe, eu sabia a matéria, mas eu tive aquele branco, né?
Esse é um bloqueio, né? O bloqueio pode ser financeiro, a pessoa não consegue arrumar um emprego, ou tem dificuldade de parar no emprego, ou tem dificuldade de arrumar o emprego. Sim, aí a gente entra em várias questões, tanto mental como emocional, né, como no corpo energético. Então, sempre a gente tem que avaliar, porque às vezes pode ser um trauma de memórias uterinas que você traz, você pode trazer algo de outra vida, né, que você vem aqui com a sua missão de resolver as suas questões, você com você mesmo. Você pode ser por alguns bloqueios, porque a gente tem engramas, né? Engramas são traços na nossa psique que são de memórias que a gente acabou sofrendo aquelas memórias e aí aqueles traços no nosso sistema nervoso já é um processo meio químico mesmo, né? Então, quando a gente nasce, o nosso cérebro ele já está pronto quimicamente para receber esses engramas, que são o nosso modo de agir, de pensar, de se comportar, né? Os nossos comportamentos, hábitos, que muitas pessoas vão chamar de crenças, que é esses conjuntos de valores, comportamentos e atitudes, mas os engramas eles estão na nossa parte química já do cérebro, né? Então, a gente tem um campo assim que a gente lida bastante, que são os nossos caminhos neurais. E aí a neuroplasticidade já vai explicando isso, que você pode criar novos caminhos neurais. Então, tem pessoas que elas têm caminhos totalmente viciados no trauma, no drama, ou em questões de merecimento, de alto valor, Fica preso nisso, né? Fica preso nisso, de rejeição. Então, assim, pessoas que carregam muito medo. Ela não consegue tomar decisão, atitude, mas porque ela está naquele medo, é uma ansiedade também, porque ela tem medo daquilo, ela tem ânsia. Ânsia do quê, né? Ansiedade, ânsia do quê? Ela tem ânsia daquilo que não vai acontecer. E aí, muitas vezes, ela fica paralisada. Se sente incapaz, Se né? sente incapaz. Aquilo que o outro é capaz, eu não sou capaz, né? Isso, e ela fica presa naquele padrão ali. E isso vai ligando vários circuitos neurais nossos que vai fazendo com que a gente não tenha resultados aí na nossa vida e que a gente não consiga, fica naquele looping, né, girando de comportamentos, que a gente chama de padrões repetitivos, ciclos repetitivos. Ou aquelas fobias também, né? Eu não entro em elevador, eu não consigo andar em avião, eu não consigo subir no elevador ou em altura, né? Não suporta. São tantos traumas que a pessoa pode ter. A gente atendeu uma pessoa que ela tinha, quando começava a chover, ela já se trancava inteira. E ela ficava com medo da chuva e trovões. E aí ela já tinha feito vários levantamentos, e aí a gente foi buscar uma memória de vidas passadas, onde ela, num rio que eles estavam fazendo uma travessia, e nessa travessia ela perdeu o pai e a mãe naquela noite de trovada onde eles estavam fugindo. Então aquilo marcou ela e ela traz essa memória. Então quando começa a chover ou trovoada, ela gatilha com aquela memória daquela vida, né, onde ela perdeu, onde houve uma perda. Sem saber que é em outra vida, sem saber, mas fica o problema, né? Incrível que fica isso, a memória, né? As memórias são ativadas. Porque, na verdade, a gente é um grande ator e aqui a gente é o personagem, né? Então, eu sou esse personagem, Daniela. Mas eu tenho vários personagens. Anteriores, Só que tem um ator principal. Então, o ator, se a gente for pensar numa encenação, numa peça, o ator, às vezes, ele carrega memórias daqueles outros personagens que ele foi, né? E, às vezes, você está nesse personagem Daniela, mas aí aquele personagem foi tão forte para mim, tão marcante, que eu trago também, né? Alguns comportamentos, hábitos e atitudes daqueles outros personagens, né? Entendi. E muitas vezes esses personagens estão presos em culpa. E a culpa, ela liga a gente karmicamente, aprisiona a gente karmicamente. Então, a gente também pega muitos casos de outras personalidades, subpersonalidades, de outras vidas que estão totalmente ativas nessa vida porque foi gatilhado aquela memória, né? Por um processo emocional. Por isso que é tão importante a gente cuidar das nossas emoções. Aí que vem a grande pergunta que o pessoal deve estar esperando de casa, né? Como você cuida, então, das pessoas através desses problemas que você narrou aqui? Então, lá na Foi, né, que é a nossa empresa... Foi, Deixe Fluir, para o pessoal saber direitinho, né? Foi, Deixe Fluir, que é a nossa empresa. Lá a gente tem vários processos, mas um dos processos principais, a gente trabalha com o sistema Magnetize, que é uma mesa radiônica, que a gente chama para facilitar, de mesa radiônica, mas é um sistema onde a gente tanto pega a parte emocional, mental, física, energética, espiritual, casos de obsessões, casos de magias, amarrações, arquipadias, que a gente chama também, que são magias antigas, que são de outras vidas, que reverberam nessa vida. Então, a gente pega também casos de maldições familiares que vem reverberando no sistema. A gente atendeu uma família, já tem 2 famílias que a gente atende, que você atende todas as pessoas, elas estão no sistema kármico delas, né, nas informações dela, aquela maldição que veio, né?
Interessante isso. Se você falou isso, agora eu me lembrei que uma vez eu fui naquela senhora do algodão, Sim. a dona Edelarzil, lá de Votuporanga, né, que ela puxa os objetos, e uma pessoa que eu vi lá saiu no meio do algodão, uma cabeça de porco desse tamanho, dessa pessoa, e a explicação daquilo era problemas kármicos de família. Não estava na pessoa, mas no laço familiar, né? Sim, isso a gente pega demais. Lealdade sistêmica que a gente faz. Então, existem leis sistêmicas onde você não pode ter exclusão. Então, por exemplo, você pega algo de alguém da sua família que foi excluído e aí você acaba por lei de pertencimento, pegando aquele problema que a pessoa teve, entendeu? Você recebe de forma hereditária, né? Hereditária, porque a gente traz crenças genéticas, arcaicas, né, que vem dessa nossa ancestralidade, dos nossos pais, do nosso ambiente que a gente é formado. Então, tudo isso vai formando o nosso ego, que é esse personagem. Aí, muitos lugares falam assim, você tem que matar o seu ego. Não, a gente não pode matar o nosso ego, porque o ego é esse personagem que alimenta esse corpo que está nessa realidade aqui. Então, eu não tenho como matar o meu ego. E sim deixar o meu ego de uma maneira saudável para não se tornar aquela síndrome que a gente fala do síndrome do grande eu, né? Que a pessoa, ela se supervaloriza porque é o eu dela. E, na verdade, você deixa ele um eu sagrado, que a gente chama, né? Agora você falou aqui no meio da sua explicação também que você tem casos de obsessores. Sim, obsessores, a gente tem muitos casos de obsessão. Muitos. Você percebe isso como? Então, quando a pessoa chega, Quando você fala a gente, é você e o Marco? A gente, eu e o Marco é meu sócio, né? E a gente tem essa empresa, que é a Foi, e lá a gente atende junto. Então, todos os nossos atendimentos são juntos. Então, eu pego mais a parte energética, mental e emocional, e o Marco, toda a formação dele e a parte de atendimentos dele, ele pega bem essa parte espiritual. Ele também entra nesses processos comigo, mas o foco dele, principal, é a parte espiritual. Então, a gente pega tanto processos de arquepadias, que são essas magias passadas, de outras vidas que reverberam nessa vida, como também magias, amarrações dessa vida aqui agora. Porque, às vezes, a gente acha que não existe, né, que não tem, sim, mas claro, tem muitos processos aí. E, às vezes, a obsessão, né, porque a obsessão é um espírito externo que está ali, começa pela tua auto-obsessão. E como que você se conecta nessa auto-obsessão? Pelas suas emoções, pelos seus pensamentos, né? Que aí é o famoso orar e vigiar que a gente tem que estar sempre. Então, eu entro num processo de auto-obsessão e eu acabo atraindo obsessores. Mas o que acontece também? Muitas pessoas, elas vêm de algumas religiões, onde elas tomam passes, onde elas fazem tratamento, e aí elas têm aquele refresh, né? Eu fui, estou me sentindo super melhor, mas daqui a pouco aquela sensação vem. Por quê? Porque muitas vezes esse obsessor, ele tem ligação kármica com você. Então, você vai no centro, ele vai fazer ali uma vibração no seu campo bioenergético, né, que somos corpos magnéticos, ele vai afastar aquele obsessor, mas ele vai voltar, porque ele tem relacionamento com você. E aí, você precisa soltar ele do seu campo. E aí, tem todo um processo de entendimento para que você solte ele e aí ele possa ser levado. Entendida, né? Mas vamos lá, a pessoa vai lá, normalmente ela vai por algum problema que ela tem. Sim. Né? Pode ser emocional, pode ser físico, pode ser vários problemas. Então, a pessoa narra um problema. Mas como que você descobre que é por obsessão? Então, aí a gente entra na mesa, né? A mesa... e a mesa que ajuda. A gente entra na mesa, a gente usa o pêndulo e aí a gente vai entrando na frequência da pessoa, vê qual que é a frequência da pessoa, e a mesa, ela também vai me direcionando quais são os caminhos. Mas quando tem processo de obsessão, a pessoa, quando ela chega lá, a gente já sente que tem influências... Já percebe, né? Já percebe. Isso é uma coisa muito interessante, porque tem pessoas que chegam lá e que as pessoas ficam totalmente incomodadas. Teve um caso que a gente estava atendendo mãe e filha. Isso, conta caso, que eu gosto de caso, adoro caso. Ela já chegou lá, ela deve estar assistindo o programa, porque ela é uma participante ativa aí do seu programa. Do Fronteiras. Então, um abraço para ela. E ela já chegou totalmente, a filha já chegou totalmente irritada lá. E aí a gente começou a atender a mãe primeiro. E ela as nossas salas lá são com vidros, né? Então ela ficava passando o tempo inteiro se levantando, ia até a sacada e voltava. E a mãe falava, desculpa, minha filha. Só que a gente tratou uma questão na mãe que estava ligando a ela, né? Que tinha uma questão externa. Quando ela entrou, ela falou assim, olha, 3 vezes eu me levantei para ir embora daqui. Eu tô sufocada, eu não quero estar aqui. E aí, deu 5 minutos, ela já desabou ali em lágrimas, e aí porque ela estava sob uma influência externa. Então, muitas pessoas não conseguem nem chegar lá. Marcam, desmarcam, porque já tem essa questão externa. E, às vezes, tem resistências também, que
que são mentais, que a gente chama dessas resistências, que até o Steven Pressfield, lá no livro Arte da Guerra, ele fala sobre isso, que é quando você quer fazer muito uma coisa, mas você não consegue. Então, você entra em processos de resistência, que a gente chama de autossabotagem, né? De procrastinação, e aí todas essas coisas que eu não consigo fazer. Então, a gente também tem resistências mentais. Quando a gente está muito perto de chegar em alguma coisa, a gente é puxado para não fazer aquilo. Então, são essas resistências que a gente tem que vencer também, né? E atende de criança, a qualquer idade? Como é A que gente atende de qualquer idade, mas assim, quando é criança, a gente prefere atender o pai, porque os pais, né? Porque normalmente pelos pais, você consegue tratar a criança, né? Só quando é casos muito específicos, mas geralmente a gente até não atende, porque às vezes a gente precisa trocar e trazer do inconsciente para o consciente, e às vezes a criança ela não vai ter esse entendimento, né? Tá, entendi. É um trabalho muito interessante de vocês, né? Imagino que vocês devem ter passado já por muitas situações, casos. Muitos, assim, de todos os tipos, né? Desde pessoas que têm problemas físicos, como muitas pessoas com problemas de relacionamento e também financeiro, que às vezes a pessoa fala assim, não, aconteceu alguma coisa, aí você vai ver, realmente, às vezes são questões dela, de outras vidas, mas às vezes são questões de trabalhos mesmo, né? De influências externas que estão ali formando aquelas formas, pensamentos, miasmas, lavras astrais no campo daquela pessoa, principalmente no corpo astral dela, que mexe com as emoções, e que faz com que ela, né, fique com a vida enrolada. E o que mais acontece? O que mais aparece para vocês lá? O que mais aparece... O carro-chefe. O carro-chefe é problemas... Tá ligado à parte financeira, mas a pessoa fala assim, não, minha vida tá travada, tem alguma coisa aí que tá estranha. Desde uma pessoa que, tipo, tem a casa dela não consegue terminar a obra, que até o pedreiro fala, ó, tem alguma coisa estranha aqui, porque nem eu não consigo terminar a sua obra, de todo mundo é rápido e na sua eu não consigo. E aí a pessoa você vê que tem situações externas dentro da casa, né? E tem essas questões de consciências também, de processos kármicos também, mas às vezes é só consciências externas, né, de obsessões externas, dessa vida aqui agora, que eu quero dizer. Até casos de pessoas com câncer, pessoas com... pessoas com problemas físicos assim. Problemas físicos também, porque a gente tem alguns processos onde a gente tem cirurgias espirituais que acontecem também lá, e aí a gente consegue ir na causa daquele problema. E tem casos também, que, por exemplo, que a gente também não pode mexer. Então, por exemplo... tem 2 senhores que eles até faleceram no mesmo dia. Um a gente atendeu e foi tudo bem o atendimento, mas numa questão de um mês ali, ele quis resolver várias questões. E foi bacana por causa disso, porque ele foi lá para resolver várias questões. Só que em uma questão de um mês ele teve um AVC. E a gente foi informado, e quando a gente entra na frequência dele, a gente viu que a gente não poderia mexer, porque ele precisava passar neste período ali, que ele ficou mais ou menos um mês em coma ali, e depois faleceu no mesmo dia que um pai de uma cliente nossa também, que a gente entrou na mesa e ela falou assim, vê o que vocês conseguem fazer. E a gente não poderia fazer nada, porque era aquele momento que ele já estava desligando, e ele mesmo, no inconsciente dele, ele já não queria mais nenhum processo. E se a gente desse uma carga energética nele, ele ia desligar mais rápido. Então, existem também esses casos onde a gente também não pode interferir, porque já é o processo da pessoa, né? Quando não pode interferir, vocês avisam logo a pessoa? A gente avisa logo, porque assim, quase todos os processos a gente pede autorização para o eu superior da pessoa para interferir. Tem processos que já estão... Né, que já estão no processo dela de finalização, né? Eu vou até te pedir no próximo bloco para você contar alguns casos de consultório, porque eu acho que é legal para ilustrar, né, para todos nós, acho bacana já. Mas a gente já está em cima da hora, a gente vai voltar rapidinho, não sai daí. Olá, estamos de volta no nosso segundo bloco, hoje falando com a Daniela Tineu, ela que é terapeuta energética e espiritual, falando sobre corpos magnéticos. E no último bloco você contou aí... os bloqueios típicos das pessoas, o que é mais comum, né? Eu acho que cada um tem um tipo de problema. Ninguém é isento de nada, né? A gente está aqui para aprender, as adversidades vão acontecendo, vai depender de como cada um lida com isso. E, claro, o trabalho dela e do Marco, que eles têm, a Foi, Deixe Fluir, né? Que é um espaço exatamente para ajudar as pessoas. E trabalham com diversas... A mesa radiônica talvez seja o principal, né? Mas de acordo com o problema da pessoa, vocês têm um tipo de atitude terapêutico, né? Sim. Quais são essas
processo terapêutico que vocês utilizam no espaço? Então, a gente tem a mesa radiônica, que é esse sistema magnetises, que muitas vezes a pessoa ela vem numa sessão de mesa, mas dentro daquele processo de mesa, a gente abre diversas técnicas ali, de acordo com a abertura da pessoa. Porque quem também dá o comando do processo, toca a energia, é a pessoa. Quando ela vai quebrando as barreiras dela e vai permitindo que a gente entre e vá acessando os corpos dela e as camadas dela. Então, tem atendimentos que são superficiais, em questões chaves para você resolver, até atendimentos que a gente consegue abrir uma constelação lá, abrir todo o sistema, fazer um resgate de consciência. Profundamente. É, um processo de regressão com a pessoa. Então, cada processo ele é diferente, né? Porque vai de quanto a pessoa está disponível para a cura, e o quanto que ela está aberta para aquela cura, e quanto que ela permite que a gente entre nela também, né? E fora a mesa radiônica, a gente tem a conexão xamã, que é um processo onde você fica deitado na maca, que lida bastante com a parte física e emocional, onde você também se conecta com a sua ancestralidade. Então, ele é todo frequencial, com músicas frequenciais, onde é uma técnica que o Marco aplica e ele tem vários símbolos que vão abrindo os corpos e vai trabalhando a pessoa. Mas é tipo imposição de mãos? Como Imposição de mãos, só que as músicas elas são bem mais fortes, né? Não é uma música assim relaxante que nem um reiki, que você coloca uma música instrumental. Então, são músicas xamânicas mesmo, né? Com tambor, com frequências, com mais agitada, né, do que uma música lenta. E aí ele vai fazendo esses movimentos, a pessoa ela fica com os olhos vendados e dura mais ou menos uns 50 minutos e cada pessoa tem uma experiência. Tem gente que desacopla os corpos, tem gente que faz viagens astrais, tem gente que não sente nada, tem gente que só sente presenças, tem gente que sente o pai, a mãe que às vezes faleceu falando com a pessoa, tem gente que ouve e tem gente que sente como se fosse uma técnica relaxante. Aí a gente tem o reiki xamânico, que também a gente só faz esse processo uma vez no mês, então a gente fecha a nossa agenda e naquele mês, naquele dia, a gente atende Só várias isso. pessoas, porque tem cama de ervas, tem toda uma preparação, tem a parte do cachimbo, onde pela fumaça você consegue ir limpando os corpos também, né? Principalmente o corpo energético. Então, também é um dos carros-chefes lá, mas a gente faz uma vez por mês. E tem os cursos também que a gente faz, que a gente tem desde curso de reiki, curso de desenvolvimento psíquico e espiritual. Ah, vocês dão curso de reiki também? A gente tem curso de reiki, a gente tem curso de reiki lá. E também a gente tem um processo que é só com mulheres, que é a Imersão Isis, e agora a gente vai lançar a tenda também. Como é que funciona a Imersão Isis? A Imersão Isis, ela é uma imersão só com mulheres, né? E ela é um processo todo dançado, onde através do corpo a gente vai liberando camadas de dores e sofrimentos, principalmente as mulheres que carregam aí nessa parte feminina, no útero, muitas memórias ancestrais. Então, muitas vezes você está honrando as suas ancestrais, e aí você está perdendo o seu poder pessoal, a sua parte tanto de prosperidade, porque o útero é o núcleo da criação, né? Essa energia da criação adormecida. Então, a gente vai trabalhando essas questões mais através do corpo. Então, o corpo ele vai guardando também memórias onde a gente precisa soltar essas couraças de dor, que a gente chama. Entendi. Vamos falar para o público que tem problema de relacionamento, seja ele com os pais, com filhos, ou relacionamento amoroso, ou dentro de um contexto de empresa, de trabalho, ou na escola. A pessoa tem um problema de relacionamento geral. Normalmente isso é provocado pelo quê? Já vem de vidas passadas também, não? Então, algumas coisas sim, mas muitas coisas são formadas aqui nessa vida, principalmente dos 0 aos 7 anos, né? Que é o nosso período ali, que o nosso subconsciente está totalmente aberto e sendo formado, e o nosso ego está sendo formado. Então, a gente tem muitos deformadores de ego, que a gente chama, nesse período, onde são instaladas essas crenças, que tanto pode ser arcaicas, né? Porque os nossos pais também, muitas vezes, ele não tem culpa do que aconteceu, às vezes são crianças egóicas grandes, só são grandes, mas que também têm as suas dores e os seus sofrimentos, e às vezes ali na sua melhor atitude de educar e achar que o seu jeito certo, acabam instalando crenças na gente. A gente nasce com programações mentais que vão sendo instaladas. Tem como eu viver sem programa mental? Não, não tem. Então, a gente vários programas mentais que a gente tem, que são instalados ali, só que quando eu tenho consciência disso, que algo está errado, e entro nesse processo de autoconhecimento, eu consigo desinstalar aquele programa e instalar um novo programa. Então, é isso que a gente faz, a gente desinstala programas e instala novos programas. É como um software, né? É como um software, né? E aí você vai mudando esses programas que a gente tem, essas programações, que a gente aprende tanto de forma passiva como de forma ativa, ou então por repetição,
depressão ou por forte impacto emocional. Então, de tanto eu ver aquilo, eu acabo adquirindo, né, por exemplos e por ver as atitudes, aquelas pessoas que estão comigo, como também eu posso ter sofrido um grande trauma uma vez só, ter sido abusada, por exemplo, e aquela memória ela ficou registrada ali nos meus caminhos neurais, nos meus engramas, e aí eu começo a repetir esses padrões. Então, relacionamentos, as pessoas que têm relacionamentos, geralmente elas têm crença de merecimento, de alto valor, elas estão presas em processos de culpa, elas estão presas em processos que disparam a ansiedade, e aí acaba gerando uma procrastinação, e aí ela tem medo de ser criticada, ela tem medo de errar, ela tem medo do julgamento, ou de pais que foram muito severos, ou de pais que também deixaram correr solto. Então, tudo isso, ele vai moldando a forma que forma você... de pensar. Agora, você tocou no outro ponto também, que eu acho que é grande reclamação das pessoas é ansiedade, né? Ansiedade parece que é um mal que atinge a maioria das pessoas, né? Porque a ansiedade... Imagino que vai muita gente sobre isso, né? Que também tem vários caminhos que a gente pode correr. Tanto de criança, né? Dessas formações da parte de criança, como também, às vezes, alguns casos você traz de vidas passadas. E aí você está com essas personalidades suas ativas e que acabam gerando ansiedade. A gente atende uma moça, ela faz um processo com a gente, né? Então, ela sempre faz um acompanhamento. Porque um dos nossos públicos, assim, maior... Não sei porquê, delegados, investigadores e advogados. Esse é um dos públicos chaves que a gente tem Delegado, lá. Eu acho que por causa das questões, né? Tem muitas questões externas. Então, a gente vem fazendo um acompanhamento com ela. Então, a questão dela era relacionamento, né? Então, ela queria relacionamento. Mas quando você vai acessar, geralmente, quando é relacionamento, ele está numa questão do eu aqui, né? Então, uma questão anterior. E, geralmente, quando é uma questão de trabalho, ela está numa questão de relacionamento. Então, ele nunca está na esfera que é a esfera que a pessoa está procurando. Então, relacionamento, ele estava aqui numa esfera do eu. E aí, quando a gente vai investigando ela e vai indo, nesse processo, ela arrumou relacionamentos, mas não conseguiu manter. Por quê? Porque tinha uma parte dela que ela precisava resolver de carência, de autovalorização. Então, ela entra num relacionamento e aí ela se expõe e ela não sabe o valor dela, e aí a pessoa, desvaloriza, ou ela sente isso e fala, não, essa mulher é muito carente, tal, tá muito no meu pé. Porque a pessoa pega a frequência, né? E aí ela, não, eu não quero esse relacionamento. Até ela chegar num ponto de ela ter a maturidade dela entender, agora eu entendi o que acontecia. Aí ela começa a se ver em várias atitudes da vida dela, onde ela puxa essa criança. Ela puxa essa criança egóica que está presa lá naquela criança e que aquela criança está agindo em vários momentos. E normalmente vocês conseguem acompanhar esse processo evolutivo da pessoa, seja qual for o problema? Então, algumas pessoas elas vão uma única sessão, resolve aquela questão bem específica e elas seguem a vida, porque elas estão com um problema, é uma coisa externa, uma amarração. Você vai lá, desamarra e coisa. Outras pessoas, elas fazem um acompanhamento, porque você não tem uma questão só, você tem várias questões, né? Então, elas continuam ali com a gente. E tem pessoas que viram nossos amigos, né? Tem pessoas que, às vezes, fizeram uma sessão com a gente, mas continuam mantendo contato com a gente. Então, a gente tem um caso de uma menina que ela chegou realmente tremendo lá. Ela tremia. E aí, a gente acessou essa questão que era do pai dela, que já havia falecido, da madrasta e tudo mais. Aí, resolvemos essas questões, fizemos os divórcios energéticos, as coisas que precisava desamarrar. Ela saiu sem tremer e essa menina, ela mantém contato com a gente até hoje, falando dos processos e dos avanços. Ela falou, agora aconteceu isso, agora arrumei um emprego assim. Mas ela liga isso àquele atendimento que teve, porque ela se permitiu aí em camadas muito profundas. Então, é isso que eu falei. Tem atendimentos que eles são aquela questão, porque até aquele ponto que a pessoa permite. E tem atendimentos que eles vão nas dores da alma. A gente não está falando com a pessoa, a gente está falando com a alma da pessoa. Então, ela permite que eu mergulhe na alma dela. E aí, quando eu vou na sua alma, aí vem muitas coisas que acontecem. São processos que chegam a emocionar a gente, assim. A gente tem uma senhora que ela foi com muita dificuldade, com uma bengalinha lá, e ela, católica, cheia de crenças, cheia de dogmas, e aí ela se sentia muito culpada, e ela já teve vários milagres na vida dela, assim, que os médicos desacreditavam,
E essa senhora, num dado momento, a presença da mãe, a gente começou a sentir uma presença materna dentro do ambiente, e aí ela falou que com 9 anos ela teve que sair da mãe dela para vir do Nordeste para cá, e ela se desligou da mãe dela. E a mãe estava ali, eu até me emociono, porque a energia, a atmosfera do ambiente, não tem como você não se emocionar com o processo, porque quando a pessoa permite que eu entre em você, a gente mergulha junto com você no atendimento, entendeu? Então, assim, são processos que também curam a gente, porque a gente também faz parte desse todo. Então, são processos que são, assim, emocionantes, imagino, que valem você muito a pena. percebendo que você está ajudando a pessoa, deve ser emocionante, não tenha dúvida, né? Sim. Você está sendo uma ferramenta importante para aquela pessoa. Mas no caso da mãe, vocês sentiram a mãe? Como que era? A gente sentiu a mãe e ela conseguiu perceber também a presença da mãe. Em alguns casos, aparecem mentores, eles dão nome. A gente atendeu uma pessoa também com problemas financeiros. Ela falou assim, eu tenho um problema financeiro. E aí ela vinha de um relacionamento tóxico, que ela ficou lá mais de 20 anos tentando sair daquele relacionamento. Ela conseguiu, só que esse problema financeiro dela está ligado a medos e bloqueios que ela carrega desse marido dela, que foi marido dela numa outra vida também. Só que ela estava presa naquela personalidade lá. Então, ela já separou desse marido aqui nessa vida, só que ele continua ainda com controle sobre a vida dela. E aí, isso, a vida dela não anda. Por quê? Porque se ela não conseguir andar, ela vai precisar dele. E aí, ela retorna para ele. Só que ela está presa naquela culpa, daquela consciência lá. Então, quando a gente foi lá e soltou ela, e que ela fez esse perdão para ela, porque, na verdade, é um auto-perdão. O perdão que você precisa liberar, porque aí você se perdoa também. Aí você desliga esses fios energéticos, que a gente chama de cordões energéticos, daquelas consciências, e você reintegra aquela sua consciência, porque ela faz parte de você. Então, eu não posso, isolar, excluir. Eu preciso trazer e reintegrar ela. Então, muitas vezes, na verdade, acaba sendo um processo de TVP também, né? Sim, a gente entra em muitos processos de TVP, apometria. Então, a mesa ela é só o instrumento que eu abro. E dali eu consigo ir para vários lugares, tanto em partes geracionais, ancestralidade horizontal, que a gente chama, né? Então, por exemplo, se a pessoa é uma pessoa evangélica, ela não acredita em vidas passadas, né? Então, a gente atende bastante evangélicos. No católico também, não são reencarcionistas. O católico, ele também não acredita. Não são reencarcionistas. Não são. E aí, então, eu tenho que mudar a linguagem que eu vou atender. Então, aí a gente vem para essa ancestralidade horizontal, porque ela não tem como não acreditar que ela tem pai, vô, vó, lá, que vem vindo nessa geração. Então, não é algo que ela vem de outras vidas, é algo que ela vem trazendo desse geracional. Então, ela não tem como não acreditar nisso, né? Porque é a família dela, é a ancestralidade dela. E muitas vezes tem pragas, tem maldições que estão presas ali e que vem reverberando no campo dessa família também. E por lealdade sistêmica ou por lei de compensação, você acaba trazendo esses comportamentos para a sua vida e que você nem sabe por quê, mas você está agindo. Então, também tem esses casos, né? O atendimento dura quanto tempo, mais ou menos? O atendimento da mesa, a gente é 1h30, a gente em 1h30. É bastante. Então, aí tem pessoas que elas vêm num acompanhamento sempre, né? E aí elas vão entrando em processos profundos, porque cada vez ela vai mergulhando em mais camadas, porque a gente é como se fosse uma cebola, né? Entendi. Vai abrindo as cascas da cebola lá. Vamos supor que nem eu sou uma pessoa que eu quero conhecer o trabalho de vocês lá, já recebi o convite de vocês em off para conhecer, agradeço muito e vou para conhecer. Mas a pessoa pode ir só por curiosidade? Assim, porque a gente sempre tem algum problema, mas eu não tenho nada para externar. Mas alguma coisa a gente sempre tem, né? Sim, tem muitas pessoas que vão só por curiosidade, muitas pessoas também que vai a mulher e fala assim, você vai lá. E aí o marido chega lá e... Isso acontece com o médico também, a mulher manda o marido no médico, né? Porque aí ele não vai. Manda o marido ir lá. Então isso acontece também. O que acontece quando a pessoa vai só por curiosidade? Muitas vezes a pessoa vai só por curiosidade, mas ela é uma pessoa aberta. Então ela baixa barreiras e a gente consegue entrar nessas barreiras e às vezes são atendimentos que são surpreendentes. E às vezes também ela vai por curiosidade e a gente vai ficar também num nível superficial. Então, tudo depende de quanto a pessoa tem uma abertura. E às vezes a pessoa ela vai assim, não tenho nada. E fala, nossa, eu não sabia Descobriu um monte de coisa, né? Descobriu um monte de coisa. Porque até uma frase que a gente usa muito lá, que é a verdade organiza a vida. A verdade organiza a vida. Quando você vê aquilo, você organiza vários processos seus. Você passa, talvez, a ter até outras atitudes na vida, Sim, porque né? você muda a percepção. Daniela, eu vou fazer a agenda do programa nesse momento.
E eu vou pedir para você contar mais algum casinho, porque é muito legal. Eu vi que você se emocionou aí, ficou com os olhos vermelhos. Não sei se na câmera deu para ver, ficou até com os olhos vermelhos quando você contou o caso da mãe aí, né? E eu acho bacana isso porque dá para ver a sua veracidade, né? Isso transmite a sua credibilidade, a seriedade do seu trabalho, né? E isso é importante. Né? Sim, até porque a gente, eu e o Marco, a gente tinha uma profissão totalmente diferente, né? E a gente foi chamado para isso. Então, não é um trabalho que eu me coloquei porque, vou fazer isso. Então, geralmente foi chamado, um chamado, Então, vamos fazer a agenda para a gente ter mais um bloco de bate-papo aqui com a Daniela Tineu. E eu vou começar, então, com a farmácia Homeofórmula. E a dica da semana é o Revistec. O que é o Revistec? É um produto com uma tecnologia inovadora que contém resveratrol ativo e com ação antioxidante e anti-inflamatória, com 10 vezes mais biodisponibilidade no organismo. Indicação do Revistec: emagrecimento saudável, redução da expressão de fatores inflamatórios, auxiliar no tratamento de lipedema e proteção cardiovascular. Essas são as principais indicações. Para saber mais, procure uma das farmacêuticas da Homeofórmula, que fica na Rua Bahia, 194, no Gonzaga, tá bom? E tem também o Empório, que é na Rua Tolentino Figueiras, 149. Segundo recado do Espaço Teravitas: se você entende que existem forças que podem intervir e transformar nossas vidas, que os remédios estão na natureza e que existem muitas formas de entrar em contato com a espiritualidade, então o curso de Magia Natural foi feito para você. Venha fazer parte da nossa família. A nova turma iniciará em agosto. As inscrições podem ser feitas pelo site teravitas.com.br e as dúvidas pelo WhatsApp 13 99 141 7572. E a gente encerra com a Seitonoye do Brasil Regional Santos. Todos estão convidados para participar do ciclo de palestras da prosperidade. É um momento especial para você expandir seus horizontes, descobrir novas possibilidades e fortalecer sua conexão com a prosperidade. Não perca esta oportunidade e embarque nesse ciclo de estudos para sua autodescoberta e crescimento. Mais informações na própria Regional de Santos, que é na Rua Leonardo Reutemann 17, ou pelo telefone 13 3232 6687 ou em qualquer Seitonoye pertinho de você. E a gente volta já, é super rapidinho. Estamos de volta em nosso último bloco, num bate-papo muito gostoso com a Daniela Tineu, explicando todo esse trabalho maravilhoso da clínica Foi e Deixe Fluir, ela e o Marco, numa parceria que vem ajudando muitas pessoas. Eles estão ficando cada vez mais conhecidos, muitas pessoas procurando, porque estão obtendo resultados incríveis. Vocês viram a explicação nos 2 blocos anteriores, né? Essa gama de terapias que eles aplicam, como a mesa chefe, né, que é a mesa radiônica, mas aí desenvolve conforme a necessidade de cada paciente. Deixa eu só dar aqui o recado da loja Mago Merlin, que possui a maior e melhor variedade de todos os tipos de velas, incensos e incensários, dos mais simples aos mais sofisticados. Pedras brutas e roladas de todo tipo, essências, ervas e banhos para todos os tipos, perfumes atrativos, porta-velas, imagens católicas, de umbanda e também africanos. E chegou uma grande quantidade da pedra purpurita, que é a pedra do ano, né? A melhor qualidade. Lembrando que a loja Merlin tem sempre os melhores preços, somente lá na loja Merlin, que fica na Rua Pereira Barreto, número 12. Tem o WhatsApp para você tirar dúvida, tá bom? Então tá lá, o WhatsApp é o 13 99662 0929. Vou repetir, 99662 0929. Eu vou aproveitar também, vou pedir para o Léo, nosso editor aqui, colocar já o contato da clínica Foi e Deixe Fluir, que é a clínica da Daniela. Se você tem qualquer um desses problemas que a gente narrou aqui, ou muito mais, né? Porque tem tantos problemas que existem na vida, né? A gente narra aqueles que são os mais comuns, mas tem de todo tipo e eles lidam com todo tipo de problema, seja ele emocional, física, obsessão e por aí vai. Então, ó, o WhatsApp para você agendar uma consulta, tirar dúvidas,
é o 13, WhatsApp da Daniela, 997650247. E você pode também pesquisar no Instagram, que tem um trabalho muito bonito. Ela tem uns lives também, você pode acompanhar os lives da Daniela, que é no Foi, Deixe Fluir, né? Você sabe que no Instagram é tudo junto, né? Escreve lá, Foi, Deixe Fluir, tá bom? Você acha, então, o trabalho deles lá na clínica Foi, Deixe Fluir. Se você não conseguiu anotar, não tem problema, só pegue uma canetinha já, porque quando estiver terminando o programa, novamente eu passo o contato e também aqui no rodapé, tá bom? Então vamos lá. Eu pedi para você lembrar de alguns casos assim que eu acho que é legal a gente externar essa experiência que vocês passam, né? A gente tem vários. Então, vamos pegar um dos casos, assim, que também é bem comum chegar lá, mas eu vou falar de uma pessoa que ela tinha muita dificuldade de dormir e ela ficava muito acordada e ela tinha vários processos já obsessivos de doenças, né? Então, eu acho que eu tô com isso, eu tô com aquilo, eu vou morrer e, pelo amor de Deus, e ele também, esse é um rapaz, ele chegou lá também tremendo. Então, o que acontecia? Quando ele dormia, ele tinha projeções e ele tinha ataques de íncubos e súcubos, que a gente faz, que são holografias. Uau, desculpa, não foi tão rápido. São ataques energéticos, íncubos e súcubos, que são espíritos que fazem parte sexual, né? Então tem ali todo um trabalho sexual e que ali ele também gostava daquilo que estava acontecendo, só que são processos que puxam a tua energia, porque ele é como se fosse um vampirismo, né? Eles te desmagnetizam e você entra em algumas vezes processos obsessivos. Então muitas vezes ele não dormia porque ele fazia essa conexão. Então você se mantém em processo acordado para que quando você durma, você não vá. Então a gente pega muitos casos também de realidades paralelas, onde a pessoa está vivendo numa realidade paralela, onde ela tem ataques noturnos e aí muitas vezes ela desenvolve um processo de insônia, que ela se mantém acordado, né? O seu ego, a sua mente, ela te coloca em alerta para que você não durma e tenha contato com aquilo que acontece. Muitas pessoas fazem acordos e contratos ao dormir, né? Então vão para alguns ambientes aí no astral, onde você faz contratos e amarrações e então essa pessoa ela foi esse caso e aí a gente foi trabalhando isso, desligando, tirando esses processos e aí ela consegue voltar a dormir e consegue ter uma vida normal até com o relacionamento dela, porque isso acaba interferindo também na relação dele com a esposa, né? Porque você também já está tendo uma relação e são relações totalmente onde você está totalmente ativo, né? Porque você está em projeção, não é um sonho. Porque o sonho você consegue, você não está vivo ali, na projeção não, você está sentindo tudo que está acontecendo ali. Entendi. Então, isso é um dos processos que a gente pega bastante, de processos que tem causas sexuais envolvidas aí e que isso acaba interferindo em processos de relacionamento. Tanto homem quanto mulher. Tanto homem quanto mulher. E aí, muitas vezes, você tem contratos com outras personalidades de outras vidas, que você vem com esses contratos, e aí muita gente também, a gente pega dificuldade de relacionamento amoroso, porque você tem contrato com alguém que você foi casado lá numa outra vida, e que essa pessoa está totalmente com contrato com você. Então, é como se você se tornasse invisível aqui, e aí você não consegue se relacionar, porque você está casada com alguém, né? Esse tipo de amarração tem muito, então? Tem muito. Isso aí são processos que você traz de outra vida, mas existe muito processo de amarração. Era algo também que eu achava assim, não é possível que a pessoa paga para fazer isso. Mas tem muito, muito processo. E vem pessoas que nos procuram que elas que fizeram a amarração também. E aí ela, não toca na minha amarração aí, porque isso daí, essa parte fui eu que fiz. Então tem muitos casos disso. E muitas também pessoas que, por pensamento, você acaba por pensamento, eu te desejo tanto, eu tenho... E aí aquilo ali é mais difícil, porque o pensamento eu não tenho como bloquear o teu pensamento. É diferente de um trabalho feito, onde a gente vai lá e retira aquele trabalho, né? E desmancha o trabalho. Agora, quando é pensamento, você está o tempo inteiro alimentando, né? Daniela, deixa eu te fazer uma pergunta agora. Eu conheço muitas pessoas, e é no plural mesmo, que não querem fazer nada, não querem trabalhar, não querem estudar. Hoje até se brinca, né, da geração, como é que é? Né? Nem trabalha e nem estuda, né? E tem muitas pessoas assim, até com mais idade, passa por uma vida sem querer trabalhar, sem querer estudar, sem querer fazer nada. O que pode ser? Que tipo de processo? O que aconteceu para essas pessoas estarem vindo assim dessa maneira? Então, tanto pode ser processos de maldição, né? Que ela vem nessa maldição geracional aí.
pode ser Maldição, você diz o quê? Kármico? Maldição kármica familiar, né? Onde alguém lá da sua família, o seu avô, seu bisavô, teve toda uma maldição que foi colocada ali para ele, para a parte financeira, e aquilo vem reverberando no campo até chegar em você, e você vem puxando essa informação. Então, você não consegue fazer movimentos, porque você está em honra àquele ancestral seu. Como pode ser esses processos de arquepadia com outras vidas, onde você tem processos kármicos lá, contratos, então você tem que fazer esses desfechos kármicos lá. Como pode ser coisas dessa vida também de dependência emocional. Muitas vezes a gente pega dependência emocional, que é, o meu pai, eu acho que faltou alguma coisa, eu entro em um processo inconsciente de vingança, então eu não vou trabalhar para ele ter que me sustentar. Só que isso é um processo inconsciente, entendeu? Então eu não consigo fazer movimentos porque eu tenho dependência emocional daquele pai lá, porque eu estou preso naquela criança que foi machucada, que foi ferida. Então, já que você não me deu o amor, o carinho e tal, eu, por vingança, tudo isso é um processo inconsciente. Inconsciente, claro, a pessoa não faz consciente. A pessoa não faz consciente. Mas por vingança, eu te prendo para que você fique me mantendo, me alimentando ali. Então, eu quero receber esse amor que eu não recebi lá. Então, e dependência emocional a gente pega também em casos de relacionamento, onde a pessoa tem carência, tem problema de carência, de valorização, porque ela está dependente dos pais ou de alguém ali, está preso no núcleo dela emocional. Então, a dependência emocional, ela também cria muitas amarrações energéticas em você, que você não consegue fazer o movimento, porque você, como que eu posso ir e deixar você para trás? Eu não posso. Mas são todos processos que são inconscientes, né? Entendi. Vamos falar também dos problemas físicos. A gente falou muito emocional, obsessão. Os problemas físicos, claro, que a gente não vai fazer nenhum tipo de menção para a pessoa deixar de ir no seu médico, jamais. Mas vocês também recebem pessoas com problemas físicos do qual vocês podem colaborar. O que acontece mais? Então, a gente tem muitos processos de câncer, né? De pessoas que vão lá. Vocês fazem tratamento, ajudam? A gente faz também, a gente já teve muitos resultados benéficos, mas claro, como você falou... Complementar. Complementar. Então, a gente vai lá para tirar aquela emoção, né? A carga emocional da origem daquilo. Então, e aí, só que quando já está no corpo físico, você tem que tratar o corpo físico. Claro. Só que a gente vai tratar os outros corpos onde originou aquela doença que está no físico. Porque o físico é o último a chegar. Então, ela já veio passando, vem vindo camadas, né? Em camadas até chegar nesse corpo físico. Então, a gente pega processos, a gente já pegou câncer, a gente pega muitas pessoas que têm problemas de reumatismo, artrose, artrite, que está ligado também a causas emocionais, fibromialgia também, então, que estão ligados a fatores emocionais. Então, a gente vai lá aonde originou aquilo e vai tratar aquilo, porque muitas vezes você vai fazer um tratamento, você vai ter a melhora, só que você não estancou aonde estava lá aquilo ali, né? Então, você vai ter a melhora física, mas você não... O causador ali, ele continua superativo, né? Entendi. Até para que as pessoas possam entender melhor, vamos tentar resumir agora, Daniela, que a gente está mais para o fim do programa, como que vocês, então, cuidam da pessoa, para deixar claro. A pessoa chega, ela vai trazer o problema para vocês. Para vocês, porque dizendo que é ela... junto com o Marco, né? Sim. Conta o problema. A primeira coisa que vocês fazem é a mesa radiônica? Sim, geralmente ela chega por mesa radiônica. Tá. Então, se ela chegar por mesa radiônica, a gente vai entrar na frequência dela, ou ela vai trazer a questão, ou muitas pessoas falam assim, eu gostaria que você entrasse no meu campo e vê aí o que aparece. Mas quando ela já dá um direcionamento, aquilo vai correr para aquele assunto que ela trouxe, né? Quando você deixa aberto, pode correr para qualquer lado, porque o sistema ele vai ver aquilo que está no seu campo precisando ser resolvido. Então, aí, através da mesa, a gente vai entrando na frequência e ela vai apresentando direções. E aí, a gente vai quebrando essas barreiras e vai entrando aonde são esses ajustes que a gente precisa fazer. Todo mundo tem resultado? Não. Tem pessoas que elas não têm resultado. Por quê? Porque elas não estão totalmente disponíveis para aquilo. O propósito que você vai também é muito importante, porque você precisa estar aberto para o processo. Então, tem pessoas que pegam 10% do processo, tem pessoas que absorvem 20%, tem pessoas que absorvem 100% do processo, porque você está mexendo ali, está enviando aquelas informações. Então, cada corpo ele vai absorver de uma forma, assim como um remédio também, que você toma e para você é maravilhoso e para mim não é tão maravilhoso assim, porque cada organismo vai funcionar de uma forma. Então, também acontece isso, né? De quanto que você tem barreiras que a gente consegue avançar naquelas barreiras e que você está disponível para cura, né?
Então, mas aí vamos voltar aos processos, Sim, né? Tem a mesa radiônica e aí parte para quê depois disso? então, aí se a pessoa, ela fez o processo da mesa radiônica e ela quer continuar com a gente, muitas pessoas continuam fazendo outros processos de mesa, ou elas vão para uma conexão xamã, ou elas vão fazer um curso, porque elas querem se aprofundar mais, querem ter autoconhecimento, entendi. elas querem saber como elas se cuidam, né? Muitas pessoas que querem ter essa parte espiritual, mas não quer estar trabalhando num centro, numa coisa, mas ela quer se cuidar, então ela vai fazer um curso de Reiki para saber lidar com as energias, para que ela possa se auto-aplicar, para que ela possa reequilibrar e fazer esse processo que ela faria externamente, mas ela pode fazer nela, né? Então ela tem autonomia espiritual, que a gente chama. Entendi. Tem mais um caso para contar para gente? Tem, a gente tem vários casos, né? Que um caso assim de relacionamento, né? Então, legal, vamos legal, pegar um caso de relacionamento. Então, essa pessoa também, ela foi fazendo vários processos com a gente, e aí ela foi tratando várias questões dela de mágoa, de traição, e só que ela queria um relacionamento. E aí foi falado para ela uma mulher que estava com problema com o marido. Não, ela queria arrumar um relacionamento. Ela foi separada e teve todo aquele processo que a gente teve que limpar essas dores dela, dessa separação e tudo mais. Aí ela arrumou um relacionamento e nesse relacionamento acabou que não deu certo, só que ela tinha ainda umas questões dela de carência, de valorização, de perdão. E quando ela foi trabalhando isso, ela se sentiu tão assim com ela mesma, porque aí você a outra pessoa, ela não vai te fazer feliz, ela vai ser só um complemento para você. E aí ela consegue, então, arrumar uma pessoa, a gente até fala que ela ficou rica, maravilhosa e nem aparece mais, porque ela ia constantemente... Ficou, como a gente fala, empoderada. Empoderada, e aí ela tá super feliz aí com o relacionamento dela, mas ela é uma querida também, que faz muitas coisas com a gente. Mas ela precisava desse processo dela, né, de se curar, para que aí sim aquela pessoa seja um complemento para ela, e não alguém que vai completar e vai trazer felicidade para ela, porque aí você entra numa dependência emocional, né? Entendi. E tem pessoas que vocês sentem, assim, uma carga pesada quando ela chega lá? Sim, muito. Tem muitas pessoas que elas já chegam, porque a gente trabalha muito com assimilação simpática. Então, a gente já começa a entrar no campo da pessoa antes dela chegar. Então, muitas vezes, a gente fica com ansiedade, o coração já começa a disparar, então a gente já sabe que vai ser de algum processo que vai chegar ali. Muitas vezes até pensamentos negativos começam a vir, aí quando você vai ver a pessoa, ela tem pensamentos suicidas, ela tem depressão, porque você já começa a entrar no campo da pessoa. Aí, então, esse é outro ponto, depressão, síndrome do pânico, também vocês devem ter muito caso assim, né? Porque aí você acaba entrando em processos obsessivos, né? Porque você baixa muito a sua frequência e aí você começa também a trazer espíritos sofredores. Então, tem muitas pessoas que a gente precisa fazer encaminhamentos, que a pessoa não consegue dormir. A gente atendeu recentemente também uma pessoa que ela não conseguia dormir. Chegava à noite e ela começava a acender todas as luzes. Por quê? Porque tinha um espírito na casa dela que precisava ser encaminhado. Então, aí, quando foi esse encaminhamento, ela passa a voltar a dormir. Espíritos no local. Vamos falar sobre isso agora. Se bem que o tempo está curto, mas eu tenho tanta pergunta para fazer para você. Existem muitos lugares, por exemplo, principalmente comércio, que está num ponto bom, mas nada dá certo. Então, aí são várias questões. Pode ser questão do solo, né? Questões telúricas ali que você precisa fazer. Energia telúrica, né? Você precisa fazer ajustes. Às vezes são espíritos que já estão lá naquele local, né? E que dominam o local e é como se aquela propriedade fosse dela. Isso acontece em casa também, Isso né? acontece em casa. A gente atende uma pessoa de um comércio e que ali houve um grande conflito familiar, onde aquela casa que virou o comércio, há uma disputa. Então, as coisas não conseguem andar, mas por causa daquelas pessoas que moraram ali naquele lugar, que muitas vezes é por apego. Muitas vezes a pessoa chega lá e fala assim, eu quero vender meu imóvel, eu não estou conseguindo vender. Mas, anteriormente, aquela pessoa que morou, ela deixou toda uma carga de apego ali e que você não consegue soltar. Não consegue arrancar. Legal. Daniela, deixa eu aproveitar o momento, Sim. então, passar mais uma vez o contato da Daniela para o telespectador, se você pegou a sua canetinha aí para anotar, né? Ela que é do espaço da clínica, Deixe Fluir. O WhatsApp é para vocês fazerem um agendamento ou tirar alguma dúvida com a Daniela, está aí na telinha, 13 99 765 0247. Vamos falar de novo? 99 765 0247. Ou pelo Instagram, você pega todas as informações. Entre lá no Instagram, no campo de pesquisa, escreva Deixe Fluir. Simples assim. Simples assim não é para escrever não, tá? É só Deixe Fluir.
Tá legal? Então, quer tirar uma dúvida, quer uma consulta, o trabalho deles está sendo muito premiado aqui em Santos, porque as pessoas estão procurando eles, porque o trabalho é maravilhoso e, por mais, essa vez, eu fiz o convite novamente para a Daniela e para o Marco, quem sabe volta aqui, eu também quero entrevistar o Marco, para falar sobre os assuntos e tem tantas perguntas e o tempo é curto. Deixa eu aproveitar e falar do próximo tema, Fronteiras da Ciência, semana que vem, será sobre exilados da capela. Sabe o que é isso? Exilados da capela? Olha, trata da evolução espiritual da humanidade desde antes do planeta Terra. Vem aqui duas pessoas de São Paulo que tem um podcast chamado Exilado 21, o Edelso Júnior, ele que é historiador e documentarista, e vem também o Marco Antônio Guerreiro, que é produtor teatral e roteirista, que se aprofundaram nesse assunto, Exilados da Capela. Daniela, muito obrigado mais uma vez pela sua presença no Fronteiras da Ciência, ilustrando e explicando para a gente com muita propriedade e, mais importante, de forma didática. Você fala muito claro e muito fácil. Obrigado. Obrigada, a gente que agradece. Faz esse convite para você, né, para as pessoas que têm esses traumas, bloqueios também, que estão disponíveis e abertos para curar as suas dores da alma e lá no nosso espaço. Vamos conhecer a Daniela e o Marco, tá bom? Fiquem com Deus. Paz, saúde e prosperidade. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência.